Na verdade, a gente brinca, mas a palavra de Deus fala que não há um outro lugar, né, melhor do que a casa do Senhor. E estar no meio dos santos, estar no meio do povo que se reúne por causa de Deus, o povo que se reúne para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, acho que algo deve acontecer. Você não acha? Alguma coisa deve acontecer. Alguma coisa diferente deve brotar disso daí. Porque não fosse assim, Jesus não teria dito que onde 2 ou mais se reunissem em nome dele, ali ele estaria. É uma... Então, tem 2 ali, já uma querilá, já é uma congregação, né? Já é uma reunião. Né? A querilá é uma congregação, é a palavra original, né, que deu origem à palavra eclésia, do grego, e que para nós é igreja, congregação, é reunião, é onde as pessoas têm um objetivo em comum, né, que é adorar, que é louvar, engrandecer o nome do Senhor. E sabe, irmãos, eu estive hoje de manhã na sinagoga, participando dos serviços lá, do estudo, né, da paraxá, da semana, e é sempre bom estar com os nossos irmãos judeus, estar aprendendo com eles, porque é uma ótica diferente daquela que nós muitas vezes adquirimos nos nossos seminários cristãos, né? É uma ótica que nos amplia os horizontes, né? Porque a palavra do Senhor nos diz em Isaías que os povos virão a Sião aprender a Torá, aprender as leis do Senhor. Então é de Sião que vem a Torá, né? É deles, eles que escreveram, Deus deu para eles. Então existe um diferencial. É como você ir tomar água da fonte, né? Eu digo, já falei aqui inclusive algumas vezes, já fiz essa ilustração, quando eu pergunto assim, se a pessoa tomaria água do rio Tietê, e a pessoa já pula dizendo que não, de maneira nenhuma. Eu pergunto, por que você não tomaria água do Tietê? Não, porque é poluída. Sim, mas por que a hora que eu falo em Tietê, você pensa no Tietê passando por São Paulo, ou saindo de São Paulo, né? E se eu estiver falando do Tietê na fonte? Daí eu tomo. A palavra de Deus, ela é um rio que corre do trono de Deus. Quanto mais próxima da fonte, mais pura. Nós tivemos quantas transliterações. A Bíblia foi escrita originalmente, né, a Nath, ela foi escrita originalmente em hebraico. Aí do hebraico foi traduzida para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para as outras línguas, para os outros idiomas, e aí cada um traduz da maneira que acha que se adequa melhor ao sentido da sua teologia, né? E infelizmente nós passamos lá pelos primeiros séculos depois de Cristo por um movimento extremamente antissemita, antijudaico, onde a igreja assumiu uma condição de substituta de Israel, uma teologia chamada teologia da substituição, e essa teologia foi distanciando, foi extirpando da religião original todos os seus elementos judaicos, e nós fomos perdendo muito das nossas identidades de raízes da nossa religião, e foi assim, um processo longo, doloroso e persistente, porque até hoje existe muita resistência, né? Existe muita reticência no que diz respeito a aprender com os judeus. As pessoas não entendem isso. Quando a gente fala de aprender com os judeus, de ir em sinagoga, de estreitar os laços com eles, imediatamente existe uma manifestação contrária, assim como se nós estivéssemos ferindo aquilo que Yeshua, que Jesus conquistou na cruz. Jesus na cruz, ele conquistou a minha e a tua capacidade
de nos unirmos a Israel e nos tornarmos como Israel, sermos co-herdeiros com Israel, nos tornarmos povo de Deus com Israel. Efésios capítulo 2 fala que na sua morte, no derramar do seu sangue, ele rompe com as barreiras que havia de inimizade entre os dois povos, judeu e gentil, fazendo dos dois um só corpo. E ele ainda começa, Paulo começa falando assim ali no verso 11, ele fala assim: antes vocês estavam separados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, e alheios às alianças da promessa. Olha só. Quer dizer que daí na morte de Yeshua, ele nos aproxima daqueles que eram os detentores da promessa, e nós passamos a ser co-herdeiros com eles. Não substituímos a eles, nós nos unimos a eles. Então isso é a restauração, isso é a Teshuvá, isso é o retorno às origens da nossa fé, às raízes da nossa fé. E é isso que nós buscamos aqui, para a honra e glória do Senhor, que conquistou para nós uma salvação gratuita. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que nem vem de nós, mas é dom de Deus. Pensa, nem a fé, Vitor, é algo que eu posso me regozijar e dizer: não, eu sou salvo porque eu tenho fé. Não, a fé é dom de Deus, é um presente de graça que Deus nos dá. E ainda fala assim, Paulinho, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Entende o que isso quer dizer? Quer dizer, não é pela caridade, não é pelas boas obras, não existe mérito na salvação. O próprio Rabino Ishai esteve aqui pregando há pouco tempo atrás, ele falou: não existe registro de que alguém em algum momento tivesse sido salvo pela lei. Não, a lei simplesmente a lei, quando eu digo lei Torá, a instrução de Deus, ela simplesmente nos alinha à vontade de Deus. Jesus fala em Mateus 5,17: eu não vim me rogar a lei dos profetas, eu vim para cumpri-la. E aí depois ele fala assim: vocês querem ser meus discípulos? Neguem a vocês mesmos, peguem a sua cruz e me sigam. Pedro fala que Jesus fez o que fez para nos legar um exemplo. Quer dizer, se Jesus foi obediente a Torá e isso foi para nos dar um exemplo, qual o exemplo que eu devo seguir? É um exemplo de viver de qualquer maneira? É um exemplo de achar que ele pagou o preço e agora não preciso mais fazer esforço nenhum? Então por que está escrito: aquele que está de pé cuide para não cair? Por que está escrito que aquele que for fiel até a morte será salvo? Aquele que for fiel resistindo à provação, ele receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido a todos aqueles que o amam. E aí João fala que não tem como você dizer que ama o Senhor se você não obedece os seus mandamentos. Percebe? Uma coisa ligada à outra. Então por que eu estou dizendo essas coisas todas? Porque eu quero trazer você para um momento nas Escrituras que está lá no Êxodo, no capítulo 3. Você já pode ir abrindo aí a tua Bíblia, em Êxodo capítulo 3. Eu quero que você lembre que naquela situação em que o povo sai do Egito, sob a direção de Moisés, né? Deus usa Moisés como uma ferramenta poderosíssima para libertar o povo da condição de escravidão. Acompanhou-os durante os 40 anos que eles estavam no deserto, acompanhou-os uma nuvem. E essa nuvem era sobrenatural, porque ela representava a glória, a presença do Deus vivo. Então olha só que coisa interessante essa nuvem. Durante o dia, essa nuvem ficava em cima do povo. Eles estavam no deserto, essa nuvem protegia eles do sol escaldante, né? Durante a noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo e aquecia e iluminava eles no acampamento. Já pensou que louco?
Chegava de dia, virava uma nuvem. Chegava de noite, virava uma coluna de fogo. E sabe o que é curioso? Que eles acampavam onde a nuvem parava. E eles não se moviam daí, enquanto a nuvem não se movia. Eles ficavam lá. Se a nuvem ficasse 1 mês, 2 meses lá, eles ficavam 2 meses lá. Eles armavam acampamento, depois Deus deu orientação para que fizesse um tabernáculo, né, que era nada mais nada menos do que um templo portátil. E aí eles iam e montavam aquele tabernáculo. Aí a nuvem ficava lá 2 dias, 1 semana, e se movia. Eles desmontavam tudo e iam atrás da nuvem e acompanhavam. Daí a nuvem parava, eles paravam, montavam tudo de volta. Será que Deus queria ensinar alguma coisa para eles, pastor? Hein? Vocês lembram lá em Eclesiastes capítulo 3, que fala que para todas as coisas existe um tempo e um modo, que existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus? Quando nós olhamos lá naquele último capítulo do Evangelho de João, que a gente conversou ali aquele dia, fala que tem tantas coisas que ele fez que não foram escritas, que o João, o escritor, ele fala assim: eu imagino que se tudo que ele fez tivesse sido escrito, o mundo inteiro não caberia, não conteria a quantidade de livros. Incrível isso, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, um chip, um microchip, uma coisa menor do que uma unha, mas naquela época o cara estava falando de registro escrito em rolos de papel, de papiro, de pergaminho e tal, então ocupava um espaço físico. Hoje a informação não ocupa espaço físico, mas na época ocupava. Então ele fala assim: poxa, tem tanta coisa que foi feita por ele, que o mundo todo não conteria a quantidade de livros. Foi registrado para nós na Bíblia aquilo que concerne a nossa existência. A Bíblia é o que? Torá, instrução de Deus. Quer dizer, o nosso manual de instrução. Ela contém não tudo que existe, não tudo que aconteceu, não tudo que se relaciona ao planeta, mas tudo que se relaciona à nossa necessidade como seres humanos, como usuários dessa casca, desse corpo. Então é importante nós entendermos a partir dessa premissa que tudo que está escrito na Bíblia é importante, que não tem uma única linha na Bíblia que esteja ali para ocupar espaço. Não tem. Tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Então hoje até a Rabino comentou isso na sinagoga, e eu concordo plenamente com ele em relação a isso, que essa questão da nuvem, eles serem obrigados a caminhar quando a nuvem se movia e parar quando a nuvem parava, Deus estava ensinando para eles, sabe o quê? A mesma coisa que Deus ensina lá em Deuteronômio capítulo 24, se não me engano, que ele fala: quando vocês quiserem fazer acho que o Deuteronômio é o Êxodo capítulo 24, fala assim: quando vocês quiserem fazer para vocês um altar, vocês façam um altar de terra. Se vocês forem fazer um altar de pedra, vocês não queiram inventar como é que se diz, de lapidar as pedras, porque se vocês puserem na pedra o buril, né, a ferramenta de vocês já profanaram o altar. Então olha só, vocês querem fazer um altar para mim, vocês façam com material natural, com aquilo do jeito que eu fiz, do jeito que eu quero. E o negócio do lance da nuvem é a mesma coisa. Deus queria mostrar para o povo que não se adora a Deus, não se faz a obra de Deus do jeito que a gente quer, porque é muito fácil eu poder fazer a obra de Deus do jeito que eu quiser. É fácil, é ou não é? Não, eu vou fazer a obra, mas tem que ser do meu jeito. Só que não é assim, a obra não é minha, é dele. Então, isso posto, né? Colocado aí essa introdução, vamos para a palavra para entender o que Deus tem para a nossa vida, para as nossas vidas nessa noite. Você já abriu em Êxodo 3?
Vamos a partir do verso 1 aí, que fica fácil. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés tinha sido príncipe no Egito. Moisés tinha sido um líder militar. Existem registros de história que não bíblicos que dizem que Moisés foi o responsável pela conquista da Etiópia naquela época pelo Império Egípcio. Então ele era um grande estrategista militar, um cara bárbaro, assim, fantástico. Foi criado, sabia que era judeu, mas foi criado ali na casa de Faraó, recebeu todas as regalias. Então, num determinado momento, Moisés, assim, ele entende que ele olhava para o sofrimento do povo e ele falava assim: poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho toda a faca e o queijo na mão aqui, tudo que eu preciso, toda a ferramenta. Eu tenho status de príncipe, eu tenho autoridade e eu sou judeu também. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começou a caminhar pelo meio da judeuzada para ver o que ele podia fazer. E um dia ele vê um egípcio espancando um judeu. Aquilo incendeia Moisés, ele vai lá e agride o egípcio, só que eu acho que ele vai com muita força e ele mata o egípcio. E aí ele fala: e agora? Matei o cara, o que eu vou fazer? E esconde o corpo do cara na areia. Todos conhecem essa história? Esconde o corpo do cara na areia. Aí no dia seguinte ele volta lá. Vou lá fazer minha pescoceada lá, talvez está tudo bem. E aí ele vê dois judeus brigando entre eles. E ele fala: rapaziada, para com isso aí. Por que vocês estão brigando entre vocês aí? O inimigo é o Egito. Aí os caras pararam de brigar, viraram para ele e falaram: quem que colocou você de juiz sobre nós aqui? E se nós não parar de brigar, você vai fazer o quê? Vai nos matar, que nós fez com o egípcio ontem? Ele falou: meu Deus, esse negócio foi descoberto, achei que ninguém tinha visto. Mas é uma desgraça, né? Sempre tem alguém melhor. Às vezes a gente quer fazer as coisas escondidas, mas sempre tem os olhos. Aí ele se assustou. Ele falou: agora eu tenho que sair daqui, tenho que fugir. E ele foge e vai para o deserto de Midian. E quando ele chega lá, ele vê uma morena bonita que estava lá cuidando dos rebanhos do seu pai, um cara chamado Jetro, que era sacerdote, inclusive em Midian. A Bíblia não fala que ele foi sacerdote de Deus, sacerdote talvez de outros deuses lá. Mas eu sei que Moisés chegou ali num poço para tomar água, como soldado, um cara treinado, devia ser meio ninja, né? Tanto é que matou o egípcio lá. Aí ele vê lá uns camaradas se metendo com as filhas de Jetro, empurrando as moças, não deixando elas chegar com o rebanho lá. Aí o que ele faz? Vai lá, dá uns coros nos caras, né? Bota os caras para correr. E aí as moças ficam assim: nossa, meu herói. E uma delas, uma moça chamada Zípora, e eu entendo que devia ser uma negra bonita, porque ela era cuxita. A Bíblia fala que ela era cuxita. Cush, mais tarde viria a ser chamado de Etiópia. Então na Etiópia a gente sabe que as pessoas têm pele negra. Então eu imagino que Zípora fosse uma negra bonita, né? Chamou a atenção de Moisés, os dois se apaixonaram, acabaram casando. Moisés casou com a morena, casou. E aí nós vemos aqui que ele vira o quê? O sogro dele tinha rebanho, ele vira pastor do rebanho do sogro. Então eu abri esse parênteses aqui para situar essa condição, né? Vocês pensam: poxa, o que Moisés estava fazendo pastoreando, né? Mas a história, para você entender a história é essa. Voltando aqui: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali
eu quero que você guarde essa expressão que está aí. Eu acho que deve estar na minha Bíblia, deve estar na tua também. Ali o anjo do Senhor, está escrito o anjo do Senhor na tua Bíblia também? Amém? O anjo do Senhor se revelou a ele, a Moisés. De que forma? Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça é uma espécie de espinheiro, é uma planta espinhosa. Ela não chega a ser uma árvore, ela é uma moita grande assim, espinhosa. E Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, eu acho bacana isso aqui, porque quem está escrevendo o Êxodo é Moisés. Então ele se coloca na terceira pessoa, como se fosse um narrador em off, né? Mas ele sabe o que ele pensou na hora. Então ele bota ali o que ele pensou. Olha que legal isso aqui, ó. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Eu devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. Vamos dar uma observação aqui, ó. Primeiro nós olhamos ali o anjo do Senhor. Aqui nós já estamos vendo que é o Senhor. Então eu quero te explicar uma coisa aqui. Existe na Bíblia um negócio chamado teofania. Todo mundo sabe o que é teofania? É uma manifestação física de Deus. Então toda vez que você vê que alguém viu um anjo, que Deus falou cara a cara, papapá, é uma teofania. Deus se apresenta com uma forma tangível, né? Então nós vemos aqui que era o próprio Deus. Quando se refere aqui a anjo do Senhor, existem alguns estudos mais aprofundados, que inclusive encontramos aí o nome Metatron, que é o nome, seria o nome desse anjo. E esses estudos, principalmente os estudos judaicos, eu até mandei um link, né, de uma paraxá do rabino Joseph Shulam no grupo nosso da Escola de Líder, onde ele dá toda uma explicação sobre esse anjo. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus, né? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente. Então você vê, estão confirmando aqui que o anjo do Senhor que se manifestou na sarça ardente, ele se refere ao próprio Deus. Deus continuou a dizer, voltando aqui para trás, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais. Outra coisa que eu quero que você grave aí é o termo eu sou. Tá? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Perguntinha retórica: quem queria tirá-los do Egito? Fala, não tem medo, não responda. Por quem que está falando com Moisés? Deus. E o que ele falou? Eu desci para
para livrar ele da situação. Então, quem que ia tirar o povo do Egito? Deus. Quem que ia fazer a obra? Deus. Quem que estava empenhado, tinha decidido o que ia acontecer? Deus. Então o próprio Deus aparece ali para Moisés e fala: eu vou fazer, eu vim aqui para isso. Amém, pastor Milton? Pastor Milton está viajando, ele está andando em camelo, está lá esquentando os pés na sarça, né? Só não ronque se rogar no barco. Então, voltando aqui, ele falando que ele vai tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo, fazendo-os sofrer. Eu quero que você preste uma atençãozinha minha aqui agora para um detalhezinho disso aqui. Você se considera de Deus? Você se considera parte do povo de Deus? Você pode dizer assim: não, eu sou do bem, eu sou de Deus, eu acredito que eu sou de Deus, que Deus me resgatou. Eu lembro, posso falar, né, Paulinho? Eu sei que o Paulinho, uma vez, a Márcia já era crente, se esforçava para levar o Paulo na igreja, eles iam em igrejas pentecostais, aquele movimento, aquele reteté. Não estou falando isso falando mal, é uma maneira de adorar, de manifestar, né? Isso faz parte da multiforme graça de Deus. Então, glória a Deus por isso. Só que a multiforme graça de Deus é aquilo que define o fato de que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então ele trata da linguagem de cada um, né? É como se ele tivesse assim um cardápio muito amplo para que a pessoa se alimentasse daquilo que ela quer se alimentar, né? Daquilo que é agradável ao seu paladar espiritual, digamos assim. Só que o Paulo, ele é um cara assim muito centrado, muito coerente, e ele queria entender. Ele até confessou para mim há pouco tempo que ele falava assim: poxa, eu não consigo entender esse negócio aí de um Deus que sacrifica o piá dele por gente que não vale nada, né? Que Jesus é o piá dele. Quando Deus, que sentido faz? Que Deus é esse? Vai lá e sacrifica o filho dele. O Paulinho não entendia isso daí. A coerência dele não permitia que ele acessasse essa informação de uma forma clara, de uma forma racional. E aí ele veio para mim aqui, tempo, acho que um ano atrás, né, mais menos, né, talvez mais. Ele falou: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu falei: qual o propósito? Ele falou: eu quero ter fé. Eu não acredito em Deus, eu quero acreditar em Deus. Eu falei: olha, que legal, que pedido direto e honesto, né? Eu botei a mão no Paulo e falei: Deus, se revela a Ele. Coloca nele o teu Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça, que ensina sobre todas as coisas. Mostra para ele quem que o Senhor é, ele quer te conhecer, então se apresenta a Ele. Eu te peço, ora em nome de Jesus. Amém. E muito tempo depois eu fiquei sabendo que o Paulo pensou assim: mas só isso? Ele estava acostumado com aquele reteté, né? Estava acostumado com aquele movimento todo, certo? Ele pensou: cara, o pastor vai orar, vai dar aquele... vai dar uma luz assim em cima, as olhos vão se abrir, o anjo vai aparecer, vai falar comigo e tal. Sei lá o que ele pensou. Ele pensou que ia ser uma coisa fora do comum. E ele ficou assim, foi embora, falou assim: puxa, mas só isso? E o Paulo sumiu. Só que eu vou dizer para você uma coisa: às vezes você pode até achar que Deus não está observando. Você pode até achar que Deus não está nem aí com você.
Você pode até achar que Deus não está preocupado com o teu problema. Só que essa palavra aqui está mostrando que um Deus, que a própria palavra diz, que não faz acepção de pessoas, dizendo que Ele contemplou, Ele viu os sofrimentos do povo. E Deus ouviu aquela oração. E o Paulo, ele falava assim: eu queria ter aquela alegria que a crentarada tem, aquela coisa, né? São alegres sem motivo, parece, né? Se está pegando fogo, os caras estão dando aleluia, estão sorrindo. Então eu queria um pouquinho disso aí. E disse que um dia simplesmente ele acordou e aquela alegria estava instalada no seu coração. E ali ele começou a entender coisas que ele não entendia, e Deus começou a falar o coração dele. Hoje o Paulinho está aqui, quer se batizar, tomou a decisão aí de se batizar. Nós estamos esperando esfriar mais para poder judiar dele lá, e está fazendo escola de líderes, né, Paulinho? Então, que fantástico que é isso, né? Então eu quero que você entenda que Deus não está alheio a você, em instância alguma, em momento algum. Verso 10. Vai, pois, Deus falando com Moisés ainda, vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quem que está falando com Moisés mais uma vez? Só para reafirmar, Deus. E Deus está falando assim: eu estou te enviando para você ir lá e fazer. Ponto. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Se quando, eu estou abrindo um parênteses aqui, botando palavra na boca de Moisés. Se quando eu era príncipe do Egito, se quando eu morava no Egito, se quando eu frequentava a casa do faraó, eu comia na mesa do faraó, eu tinha toda a regalia dentro da família do faraó, eu dei com os burros na água, eu não consegui. Agora que passou 40 anos, eu estou um velho de 80. Desculpa os velhos de 80, de repente velho assistindo, mas é velho. Eu sou um velho de 80, há 40 anos que eu estou aqui cuidando de ovelha, estou longe daquilo que eu era. Se lá eu não era capaz, agora menos ainda. Eu percebo aqui Moisés diante de uma situação absolutamente sobrenatural, me faz lembrar o profeta Balaão discutindo com a mula, né? O cara discutindo com a mula, não se tocou, tinha uma coisa esquisita acontecendo, a mula falando com ele, e ele batendo um pouco com a mula. Deus faz o cara fazer as loucuras. E aqui ele discutindo com a moita pegando fogo. Pensa. Ele fala: mas quando eu era lúcido, eu não conseguia fazer, agora estou discutindo com o mato pegando fogo aqui. Pior, né? Quem sou eu? Ele estava diante de uma situação absolutamente sobrenatural, mas preocupado com a sua condição naturalmente de incapacidade. É esquisito? Você que está lendo aqui, dentro de uma igreja, pleno século XXI, olhando de fora essa situação, você não acha esquisitão esse Moisés? Não dá vontade de dizer, ô Moisés, se liga. Vou continuar aqui no verso 13. Porém Moisés acrescentou, insistente Moisés: quando eu for aos filhos de Israel, e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? O que deverei dizer?
Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. E a pronúncia é Yahweh. O nome aqui é o chamado tetragrama, 4 letras no original hebraico. Yod, Re, Vav, Re. São 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Significa literalmente, se nós formos traduzir essas 4 letras, significa literalmente: eu sou o que sou. Mas também podemos compreender isso, entrando na cultura judaica, nós podemos compreender que ele está falando: eu sou o que serei. Piorou, né? Se eu sou o que sou estava esquisito, eu sou o que serei, fica mais complicado ainda. Mas ainda dá para entender assim: eu serei o que for. Cara, hein? O que vocês me dizem isso aí? Resumindo, sou o que for preciso que eu seja. Essa que é a apresentação de Deus para Moisés. Mas qual que é o teu nome? Yahweh. Quer dizer, eu sou o que eles precisarem que eu seja. É esse o Deus que está mandando você lá. O que eles estão precisando? Estão precisando de um libertador? Eu vou ser o libertador. Eles estão precisando de calor à noite no deserto? Eu vou ser o fogo. Eles estão precisando de sombra no sol do deserto? Eu vou ser a nuvem. Amém? Glória a Deus. O Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse nome Yahweh se perdeu a pronúncia durante muito tempo, porque quando o povo foi preso na Babilônia, foi cativo na Babilônia, um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, diz: não dirás o nome do teu Deus em vão. Então, para que os babilônios não ficassem satirizando, não ficassem fazendo gracinha, não ficassem utilizando o nome do Senhor, eles começaram simplesmente a agregar nomes que representavam os atributos de Deus, como Elohim, Adonai, né? Nomes que querem falar o Senhor, o Deus, coisas que, né, Melech Haolam, Deus do universo, né? Então, vamos fechar um pouco aí, que tem esse cachorro latindo aí, gente gritando, né? Então, esse nome, quando Deus deu esse nome, e a primeira vez que esse nome é utilizado aqui, se não me engano, ele foi utilizado em Gênesis capítulo 2, verso 4. Foi a primeira vez que esse nome foi pronunciado dessa forma. O tetragrama foi entregue, tá? Esse nome, meus irmãos, ele não deve ser esquecido. E também não deve ser pronunciado. Eu recebi um estudo de um rabino ensinando a pronúncia correta desse nome. Eu até compartilhei com a igreja em um determinado momento, acho que logo eu trago de volta, principalmente na escola de líderes, né, para vocês entenderem essa pronúncia. Mas aí, esse nome é impronunciável, não se deve dizer o nome do Senhor. Mas Deus está falando aqui que esse nome não deveria ser esquecido, que esse nome é o nome que Ele estava dando e que deveria ser revelado e lembrado eternamente de geração em geração. Então é importante a gente ter esse conhecimento. Pastor, isso não tem nada a ver com salvação? Não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com você conhecer um pouco mais do teu Deus. Amém, glória a Deus.
Vamos lá para Êxodo 4, verso 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahweh. Quer dizer, Moisés não desiste, né? No entanto, argumentou Moisés a Yahweh: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Tem muito teólogo que acha que Moisés era gago, por exemplo, né? Eu não sei dizer, mas pode ser que sim. Pode ser que ele fosse gago, pode ser que ele tivesse a língua presa, pode ser que simplesmente ele tivesse ausência de eloquência, que ele fosse um cara que tivesse dificuldade de se expressar verbalmente, não sei. Mas o que me chama a atenção é que Moisés continua agindo aqui como se fosse ele algo além de uma ferramenta. E eu quero voltar lá para o começo da nossa conversa, quando a gente falava que a obra é de Deus. Quem é que ia fazer? Deus. Como que se faz a obra de Deus? Da maneira dele. Não se faz a obra de Deus da maneira que você quer, se faz a obra de Deus da maneira que ele quer. Verso 11: respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem que fez o surdo ou o mudo? Quem que fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahweh? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que has de falar e como falar. Contudo, insistiu Moisés com ele. Eu estou ficando com vontade de mostrar para Moisés. Insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Irmãos, antes que você fique bravo com Moisés, eu vou fazer uma perguntinha para você. Quantos de nós não fazemos exatamente isso que Moisés estava fazendo diariamente? Quando nós entendemos que somos povo de Deus, mas negligenciamos quem nós somos no Senhor. Ah, não, mas é que eu não vou porque eu não sou pastor. Ah, mas eu não vou porque ainda não li a Bíblia inteira. Ah, mas eu não vou porque eu não estou fazendo escola de líder. Ah, mas eu não vou porque... Quer dizer, se você entendeu quem você é no Senhor, se Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, já entrou na tua vida, se você já se propôs a começar a ter um comportamento diferenciado, a ser alguém que não vive por um código qualquer, mas vive por algo que é um parâmetro que o próprio Deus colocou diante de você. Quando você negligencia quem você é no Senhor, você não está fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Você não está falando: Senhor, manda outro. Manda outro. E Deus, Ele tem uma paciência que é fantástica. Ele é um paizão. Vamos ver como é que ele reage aqui nessa situação, um pouquinho mais para baixo, verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés. Quer dizer, Deus ficou bravo. Deus se chateou, Deus se aborreceu. Deus falou: pô, o que mais que eu tenho que falar para você? Eu já falei para você que eu vou botar a palavra na tua boca. Que eu vou dizer, por isso que eu acho que o problema de Moisés não era gago. Ele era, para mim, a minha opinião é que ele tivesse uma dificuldade de eloquência, de verbalização. Ah, mas eu quero falar para você que eu te amo, mas não sei como é que eu vou falar isso. Ele tinha dificuldade. E aí Deus fala: eu vou falar para você o que você vai falar e de que maneira você vai falar. Fala: eu te amo. Um pouco mais meloso. Dá uma piscadinha. Eu vou mostrar para você como é que você tem que fazer. Vai tranquilo. Mas Moisés foi tão teimosinho assim que Deus ficou bravo. Deus se irou com ele e disse assim: não tens teu irmão Arão, o levita? Você não tem um irmão chamado Arão?
Eu sei que ele tem facilidade para falar. Arão é um cara que tem uma facilidade, ele verbaliza, ele tem uma eloquência, uma língua solta, ele tira da cartola o coelho, ele faz uma coisa, né? Ele tem facilidade para falar. Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro, e vendo que muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca do teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Eu acho curioso isso, né? Porque Deus podia simplesmente falar assim: olha, então tá, sai você e eu vou usar Arão. Não podia, né? Podia, né? Mas nós vemos aqui, Deus olhou para Moisés, ele queria Moisés. Tem uma situação mais tarde que as pessoas se levantam contra Moisés, e tem um versículo que fala assim, que Moisés era mais calmo, mais manso do que qualquer outro ser humano. Então Deus queria Moisés, Deus não queria Arão com toda a sua eloquência. Sabe o que isso quer dizer? Que não é pela tua qualidade, não é pela tua capacidade. Você não é um pastor, você não é um servo, você não é alguém que presta para Deus porque você é inteligente, porque você é bonito, porque você é alto, porque você tem um cabelo maravilhoso. Eu vi esse artezinho de vídeo que vocês fizeram. Não é porque você fale bem, é porque tem algo dentro de você que Deus se agrada. E o que me incomoda, sabe o que é, meus irmãos? Que não há como nós fazermos a obra de Deus sem Deus. Mas ao contrário de Moisés, vamos falar a verdade, né? Você que está me assistindo aí pela internet, você deve entender o que eu vou querer dizer aqui. Ao contrário de Moisés, existe muita gente que está querendo fazer a obra do Senhor da sua maneira. Enquanto Moisés sabia que não tinha competência, mas Deus queria insistir em usar ele, não tem muito pastor que já perdeu a função faz muito tempo, que já não tem uma vida adequada, que acha que ele pode fazer do jeito que ele quiser. E não é assim que funciona. E tem um detalhe em João capítulo 15, no verso 5, na partezinha final do versículo ali, onde Jesus diz assim: pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Opa, essa frase de Jesus aqui no Novo Testamento, no Evangelho de João, será que ela não nos associa com essa passagem que nós estamos lendo? Como que Yahweh se apresentou? Eu sou o que enviou. Você vai lá e vai dizer que eu sou, te enviou. E Deus está falando, sou eu que vou fazer. Você vai porque eu vou colocar a palavra na tua boca, porque eu vou fazer as maravilhas. Você vai ser o meu porta-voz, você vai ser uma ferramenta. Mas quem faz sou eu é quem sou Deus. E aí nós vemos Jesus falando aqui, sem mim você não pode fazer nada. Yeshua, Jesus, Ele mesmo, é exatamente aquilo que está lá no verso 2 do Êxodo 3, que nós lemos no começo aqui. O anjo do Senhor. Fácil de entender agora, né? Aí começa a fazer sentido, né? Começa a ligar uma coisa a outra. Quando a gente só lê, a gente não entende. Mas quando a gente ouve alguém falar, é por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Porque você pode ler, a leitura te traz conhecimento, mas não te traz fé.
Porque muitas vezes você lendo, você não faz esses links, você não faz essas associações. E é por isso que existe pastor, né? Por isso que existe quem prega, né? Água, cada um no seu quadrado, né, gente? E aí fica fácil da gente entender quem que era esse anjo do Senhor, que a Bíblia muitas vezes se refere a ele, né? Lembrando que anjo quer dizer exatamente o quê? Mensageiro. A palavra anjo, sabia disso, Paulinho? A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então quando a gente fala um anjo do Senhor, quer dizer um mensageiro do Senhor. E aí, a gente pode perguntar assim, mas então, quem era esse eu sou? Me ajuda, me ajuda. Fala, quem era esse eu sou? Quem era esse eu sou? Nossa, foi suave, parece um... Fala, quem era esse eu sou? Ele mesmo responde, lá em João capítulo 8, verso 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, é comigo aqui, Luiz, é comigo aqui, não é lá, é aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que você acha, Marisa? Jesus está falando, antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim eu sou? Ele está se revelando aqui em João como sendo o cara que estava na sarça ardendo. Eu sou, te enviou. Aí ele está falando, antes de Abraão, eu sou. Que fantástico, né? Então eu posso entender, isso aqui me mostra, que Jesus era aquele Deus que se revelava no Antigo Testamento. Porque tem gente que acha que no Antigo Testamento Deus era cruel, Deus era um Deus sisudo, era um Deus vingativo, e que no Novo Testamento Deus é um cara muito legal, é Jesus e tal, mas é o mesmo. Deus é um só, nele não há mudança nem sombra de variação. E aí a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia também fala que ninguém viu o Pai senão o Filho, mas quem vê o Filho, vê o Pai. Então aquele Deus que caminhava toda a viração do dia no Éden e conversava com Adão, era eu sou Yeshua. Aquele Deus que lutou com o anjo, né, que lutou com Jacó até o raiar do dia lá, era eu sou Yeshua. O anjo que falou com Moisés da sarça, o Deus que falou com Moisés da sarça, quem era? Yeshua. O Deus que falava através daquela nuvem que descia no arraial, enchia de glória o tabernáculo, era Yeshua. O Antigo Testamento está repleto de Jesus. Aí tem gente que fala, não, o Antigo Testamento não serve mais, agora é o novo, porque agora é com Jesus. É Jesus desde Bereshit, desde Gênesis, é Jesus. Jesus é a palavra, no princípio, Gênesis 1, Bereshit capítulo 1, no princípio Deus criou todas as coisas, e Ele disse Deus, puf, acontecia. E aí lá João fala que a palavra que criou todas as coisas, foi a ferramenta criadora de todas as coisas, que sem Ele nada teria vindo a existir, se fez homem, habitou entre nós e era a pessoa de Jesus. Fantástico isso. Em verdade nos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. E olha, irmãos, vou dizer para você uma coisa, se você acha que eu estou viajando na maionese, se você acha que eu estou pirando, se você não acredita em mim, eu tenho uma má notícia para dar para você agora. Se tem alguém que não está acreditando em mim, aqui levanta a mão. Vocês estão com medinho? Né? Vocês estão concordando comigo? João capítulo 8, verso 24. Presta atenção. Por isso eu vos afirmeis que
morrereis em vossos pecados, se vós não creres que eu sou. Certamente morrereis em vossos pecados. E é por isso que a salvação é em Jesus. Por isso que a própria palavra, o próprio nome original, Jesus, é Yeshua, que quer dizer a salvação. A salvação está nele. Quem não crê nele vai morrer nos seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16 é o versículo base da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, a salvação é em Jesus. E se você não crê nele, você morre nos seus pecados. Mas a boa notícia está em João 3,19. Que Ele nos ama tanto que Ele nos dá uma advertência, Ele nos dá um toque. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam essas coisas, para que quando acontecerem, vós possais crer que eu sou. Quer dizer, Ele se esmera, entendeu? Coisa mais linda esse, não é, cara? É, não é? Olha, eu estou falando tudo isso para que vocês não morram nos pecados de vocês, para que quando essas coisas acontecerem, vocês creiam que eu sou. Lindo isso, né? O que você acha? Fantástico. Poxa, Jesus eu sou apaixonado por esse cara. Não deve haver dúvidas, irmãos. Jesus é o autor da vida. Eu até deixei no meu esboço aqui aquilo que eu já adiantei para vocês, né? João 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Pulando para o verso 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda podemos ver em João 11, verso 25: esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Uau! E quando eu digo que Jesus é o mesmo Deus que caminhava lá, que fazia aquelas maravilhas todas no Antigo Testamento, para que você não ache que eu estou maluco aqui, João 10,30: eu e o Pai somos um. Amém? Vitor, está tudo bem aí? Está sendo mal? Beleza? Quando eu tinha 14 anos, eu tinha os ataques de riso assim. Por isso que eu te perdoo. Amém? Em Deus não há contradições. A palavra não se contrapõe a ela mesma, mas ela se complementa. Amém? Não tem como você encontrar contradições na Bíblia. Às vezes você lê uma coisa, ela parece contraditória, mas se você, como a Bíblia é uma coisa só, lá adiante você vai encontrar o pedacinho que faltava para você encaixar ali e você falar: ah, tá, é disso que está falando. Então ela não se contrapõe, ela se complementa. E é dessa forma que nós, igreja, temos que ser. E aqui é onde eu queria chegar nessa palavra. A igreja, ela deve se completar, ela não deve se contrapor. Ela não deve se contrapor. Ela não deve criar confusão, ela não deve criar. Por isso que eu fico assim, eu vejo assim lá na sinagoga, eu chego lá, alguns irmãos vêm assim e me abraçam: ô pastor, que bom que você está aqui, e vem lá e me emprestam coisas ali para, né? Agora eu estou indo equipado, agora eu vou levar o Torá, vou de equipado, de talite,
Hoje chegou um judeu lá que me conhecia e falou: ô irmão, você é da onde? Eu falei: eu sou pastor numa comunidade lá no Capão da Embu. Ele falou: mas você tem uma cara de israelita? Você está todo judeuzinho, né? Está bonitinho. Então é legal isso, me sinto em casa. E o mistério, Betão, é aquele que para não cair. Que não tem, que eles prendem com aqueles tic-tac, aqui não tem, só se eu amarrar uma cordinha ali, né? E o que para não cai, irmão. Isso é um mistério de Deus. Fica da sua face. Oi? Fica da tua face. Essa cabeça cor. Não cai, bate o vento. E assim, eu, ao mesmo tempo que tem esses caras que me tratam bem, tem gente assim que, sabe, eu estou passando, eu paro, sempre que o cara passar, o cara passa, assim como se, sabe, nem para dizer um obrigado, me dar um sorriso e tal. E será que é só lá que acontece esse tipo de coisa? Será que na igreja não é assim também? Será que uma pessoa começa a frequentar a igreja? Estou vendo aqui ali, segunda vez que ela vem. A primeira vez eu acredito que a pessoa vem de curiosa, né? Segunda vez já vem de gostou, legal. Então já é um bom sinal. Agora, e se essa pessoa nunca ninguém chegar, dar um abraço, um beijo, tratar bem, parar para conversar, fazer ela se sentir bem recebida, que ela não consegue adentrar as panelinhas, como é que fica? Como que a igreja passa a ser vista por aquela pessoa? Daqui a pouco a pessoa some, fica 1, 2 semanas sem aparecer, ninguém liga, ninguém vai atrás, ninguém pergunta se está tudo bem. Como é que fica? A igreja está funcionando como igreja? A igreja está fazendo, cumprindo o seu papel? A igreja está se completando? A pessoa estava faltando uma coisa na vida dela, ela veio, aquela coisa foi completada, ela se satisfez? Ou ela veio, aquilo continuou vazio e ela se frustrou? Qual que é a nossa função nesse processo? Mais tarde, quando Moisés já era o líder daquele lado, da congregação, houve a necessidade de que outros apoiassem a ele na liderança, pois ninguém deve liderar sozinho. O sistema de governo de Deus é um sistema que agrega pessoas. O espírito de Yeshua, o Ruach de Yeshua, o espírito de Yeshua, de Jesus, ele é gregário, ele agrega pessoas. E um líder não deve, o pastor Schuland falou isso no seminário, que um líder sozinho ele se torna um reizinho dentro da igreja. E não deve ser assim. Nós temos um conselho diretor, que são 7 pessoas que me ajudam a tomar as decisões da igreja. Nós temos outros pastores que nos auxiliam na obra, e assim funciona, assim precisa funcionar. Dá uma olhada aqui, Números 11:16. Então Yahweh respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridade e escribas entre o povo, tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, presta atenção, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga, responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. Perceba que ele pegou uma parte do Espírito que estava em Moisés e pôs os caras. Por que isso? Ué, Deus não é Deus? Deus não derrama o Espírito Santo? Deus ele não capacita? Depois nós vamos ver Moisés falando: quem dera todo o povo de Israel fosse composto por profetas. Quando Moisés fala isso, mais tarde, ele está lançando uma profecia que se realiza lá no Pentecostes, quando o Espírito de Deus é derramado sobre aquele povo e todo mundo começa a falar em línguas. O Espírito Santo foi amplamente derramado. Mas naquele momento, Deus ele não derrama o Espírito Santo, pastor. Ele pega uma parte, alguém aqui já tinha se ligado nesse detalhe? Ele pega uma parte do Espírito que estava já sobre Moisés e coloca naqueles 70 homens. Por quê? Eu vou dizer para você, porque aquele que auxilia uma liderança
deve estar sob a mesma visão. Por isso que, tira o Espírito que está em você e bota um pouquinho ali. Tira uma parte do Espírito que está em você e coloca um pouquinho lá. Porque daí é o mesmo Espírito, é a mesma visão. Não há avanço quando não existe visão. Quando existe divisão, não há avanço. Em Mateus 12, 25, Marcos 3, 24, Yeshua afirma que reino dividido não prospera, ou não subsiste. Reino dividido não subsiste. Então, como nós, filhos do Calvário, do Clube Filhos do Calvário, nós temos Amós 3,3 no peito do nosso colete, que quer dizer, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, como que eu, pastor Hamilton, vamos ser pastor na mesma Querrilá, se nós não temos a mesma visão? Nós vamos causar divisão, nós vamos começar a fazer confusão, nós vamos começar a causar problema para a igreja. Daqui a pouco a igreja rompe, vai uma parte comigo, uma parte com o pastor Hamilton, e fica aquela coisa dividido, que em vez de crescer, racha. E sabe, irmão, sabe o que acontece com quem tem a incumbência de auxiliar, mas se rebela contra a liderança? Quando eu digo liderança, eu digo uma liderança dada por Deus. Pastor, mas como que eu vou saber quando a liderança é dada por Deus? Como que eu vou saber? Pelos frutos. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Não é isso que a Bíblia ensina? Capítulo 12 de Números, verso 1, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? Yahvé ouviu tudo isso, o Senhor ouviu tudo isso. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, porque ele chamou eles para uma reunião, a nuvem chegou na tenda. Quando a nuvem se afastou da tenda, verso 10, Miriam estava com o corpo formado por uma terrível doença de pele, sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Isso é o que acontece quando uma pessoa que tem a incumbência de auxiliar na liderança da igreja começa a se voltar contra ela. Eu não estou falando isso aqui para pôr medinho em ninguém, viu? Vocês ficarem pensando: poxa, o pastor está assustando nós para ninguém se rebelar, para ninguém e tal. Não estou querendo assustar ninguém. O que eu estou querendo fazer aqui é mostrar para cada um de nós, e eu tenho ensinado isso na escola de líderes, que liderança é influência. Cada um de nós em algum momento influencia de alguma forma. Nós somos todos líderes aqui. E para ser líder, nós temos que ser líderes dentro dos parâmetros do Senhor. Eu não estou querendo pôr medo em ninguém, eu só estou querendo ajustar você para a liderança no padrão de Deus. Entende isso? E confirmando, João capítulo 15 fala a respeito de você reconhecer o fruto, a árvore pelo fruto. Mateus 7,16, Lucas 6,44 nos mostra isso. Aqueles que criticam certas atitudes da liderança, às vezes atitudes pastorais, ou até mesmo a falta de atitude pastoral em algumas áreas, eu lanço um desafio. Você me mostra os teus frutos e eu te mostro os meus. É assim que funciona. Porque às vezes nós somos criticados por não participarmos de algum evento dentro da igreja. Às vezes tem uma reunião em algum lugar e a gente não pode ir. E aí falam mal da gente. Mas aí vem aquela pergunta: onde que você estava quando nós ficamos atendendo até de madrugada um casal? Onde que você estava quando nós ficamos preparando o ambiente para uma reunião que ia acontecer? Onde você estava enquanto nós estávamos preparando uma pregação, preparando um estudo, montando uma apostila, para dar uma aula, para dar um seminário?
Você entende isso, irmãos? Mas não, as pessoas querem que o pastor esteja o tempo todo, em todo lugar. Irmãos, guarda a tua boca, se empenhe em fazer, e como Paulo diria lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Nós temos que começar a nos preocupar em sermos segundo os padrões de Deus e não os nossos próprios. Não fique na inércia, mas quando você se movimentar, se mova no caminho. Amém? Já estamos com o nosso horário e eu não vou me prolongar mais. A palavra do Senhor é essa, a mensagem está entregue e eu acredito que a minha parte eu fiz, e agora é como Rua HaKodesh, agora é com a palavra, é com o Espírito do Senhor dentro do teu coração. Amém? Fique em paz.